Deus, queridos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra em Romanos capítulo 8, versículo 13. Nós vamos uma breve palavra e eu creio que nós vamos sair daqui muito abençoados para uma semana maravilhosa. Deus já foi à frente, já preparou, já está conosco, agora vamos estar com Ele. Deus está conosco, vamos estar com Ele. Romanos 8,13 diz: por quê? Duas opções aqui, tá? Alternativa A e B, escolha direitinho aí. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar os obras do corpo, vivereis. Sente-se, meus amados irmãos. Nós não vemos histórico de traição de Deus do Gênesis ao Apocalipse, como disse o nosso irmão Guilherme. Deus nunca falhou com a raça humana, nunca desamparou. Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu jogo fora. Ele diz assim: olha, o Espírito Santo vai entrar no coração de vocês, vai estar com vocês para sempre. Então, da parte de Deus nunca haverá traição, infidelidade. Da parte de Deus nunca haverá abandono, má vontade, quebra de promessa. Não, irmãos, Deus é fiel mesmo. Mas vemos no ser humano desde o início a tendência a se afastar de Deus. Portanto, quando o ser humano falhou, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para dentro dos nossos corações. Essa é a nossa glória, a sua presença. Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses 1:27. Olha só. Quando nós cremos em Cristo, recebemos o Senhor, somos salvos. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. A sua presença veio habitar em nós. Só que, tendo recebido essa presença, podemos expulsar essa presença. Essa é uma possibilidade. Extinguir o Espírito é uma possibilidade. O Senhor jamais sairá por conta própria. Ele entrou para ficar. Mas tendo recebido o Senhor, podemos ser como a porca que volta para a lama, ou o cão que volta para o vômito. Podemos, tendo recebido, expulsá-lo, escolhendo depois andar na carne sem arrependimento. Vai entristecendo, vai extinguindo, vai entristecendo e vai afastando o Espírito. Veja, essa é uma possibilidade, porque ela está na Bíblia. Não é o nosso caso, mas temos que analisar isso. Que a salvação, ela não vem pelo nosso desempenho. Eu achei maravilhoso ontem o nosso querido missionário Humberto trouxe um texto lá, falando que a nossa salvação não tem nada a ver com o nosso desempenho. É verdade. A nossa salvação tem a ver com o desempenho do Espírito. Se pelo Espírito mortificar os obras do corpo. Portanto, não é pela culpa, pelo esforço, pela tentativa, é pelo Espírito, essa presença que veio habitar em nós para que nós possamos andar em santidade. Porque em Cristo somos declarados justos. Aí a presença que entra em nós produz em nós a possibilidade de andarmos em justiça ou voltarmos para a carne e sermos injustos. Agora, pela primeira vez existe a possibilidade do homem escolher ser fiel a Deus ou ser infiel, andar com Deus ou abandoná-lo. Agora existe essa possibilidade. Desde a queda de Adão e Eva, o homem estava escravo do pecado. Mas quando o Espírito entra, abre-se duas possibilidades lá. Ou de vivermos segundo a carne, ou de vivermos pelo Espírito e permitir que o Espírito Santo nos mantenha pelo desempenho dele com Deus. Portanto, o Espírito Santo nos dá essa possibilidade de andar com Deus, e a carne continua existindo para nos afastar de Deus e rejeitar o Espírito. Essas coisas continuam existindo. Portanto, uma vez salvo, podemos perder a salvação, porque recebemos a Cristo
e depois expulsamos o espírito. É como aquela pessoa, né, que te recebe em casa e depois fica te olhando torto, dizendo: sai, sai, sai. Pô, que pessoa, hein? Recebeu e expulsou. Mas nós somos aqueles que nos mantemos, amém, irmãos? O Espírito, ele diz: cuidado com o Espírito Santo, ele é o selo da promessa, é a primícia da salvação. A presença dele é muito preciosa. Não entristeça, porque o primeiro passo é entristecer, o segundo é extinguir, e o terceiro é blasfemar contra. Quando a pessoa entristece o Espírito Santo, ela peca e não se arrepende, brinca com o pecado, ela vai entristecendo o Espírito Santo, daqui a pouco ela extingue o Espírito Santo, daqui a pouco ela blasfema contra o Espírito Santo, ela diz: que igreja, que crente, que Bíblia, ela endurece o coração. A Bíblia diz em Hebreus 6 que é impossível salvar uma pessoa desta, que tendo experimentado a graça, pisou no sangue de Jesus, extinguiu o Espírito Santo e... para ela mesma, ela não, você fala de Deus, ela fala: eu já conheço. Igreja, pastor é tudo ladrão. Aí ela mistura as falhas da igreja com a perfeição de Cristo e atribui a Cristo uma coisa que ele nunca teve culpa, irmãos. Jesus não tem culpa de muitas coisas que nós vemos na igreja. Aqui em Hebreus 6,4 diz que é impossível restaurar esse tipo de gente que fez isso, mas nós nunca vamos fazer isso, porque nós tememos o Senhor. A gente peca, já se arrepende, o Espírito Santo fala, a gente volta. Então dá tempo para o Espírito restaurar a nossa vida. Temor do Senhor. Então, se nós andamos no Espírito, nós conseguimos mortificar as obras da carne, que querem nos matar, que querem contaminar a fonte, que querem extinguir o Espírito. A carne quer retomar o seu comando. Agora nós recebemos o quê? O desempenho do Espírito para conseguir ser fiel. Portanto, em Cristo nós somos declarados justos, e no Espírito nós recebemos o desempenho de justos. Um desempenho que nós ganhamos, porque nós não tínhamos e nem conseguimos ter. Quando falhamos, não adianta se culpar, não adianta se esforçar para mudar, não adianta você estar um passo à frente da graça, dizendo: eu tenho que mudar, eu tenho que parar com isso, eu não posso. Não, não é assim, é pelo Espírito, é através da fé. Se pela fé você é salvo, pela fé o Espírito continua a obra, amém, irmãos? É dependência da graça. Não é a culpa nem o descaso. A dependência da graça não tem a ver com descaso. Isso não vai acontecer por acidente, o Espírito Santo vai fazer, porque ele vai fazer. Não, não é um descaso. A fé, ela é uma comunhão com o Senhor, uma escolha de andar com o Senhor. Este versículo é maravilhoso, pois está muito divulgado nos Estados Unidos a doutrina OUSAS. One time saved, always saved. Uma vez salvo, sempre salvo. E um rapaz que ele era ultra calvinista, e ele teve uma parada cardíaca e teve uma near death experience, que é quando você não morre, mas você quase vai e volta, você fica em coma. E o Senhor falou para ele: olha, você está numa doutrina altamente perigosa, você vai voltar, você não... Como aconteceu com Paulo, que foi até o terceiro céu e voltou, ele teve uma visão. E o Senhor falou para ele: olha, uma das doutrinas mais demoníacas que se levantaram nas igrejas, que levantam o povo sem temor. E no tempo de Paulo isso era novidade. O hedonismo no tempo de Paulo era o seguinte: levantou-se uma doutrina que, já que Deus está no seu espírito, e o espírito é algo superior, o hedonismo dizia: não importa o que você faça com o seu corpo, porque não é você que está pecando, é o seu corpo. E o pecado não tem importância, porque Jesus já perdoou todos os seus pecados, e você está salvo. Portanto, o que você fizer com o seu corpo, isso já foi perdoado na cruz do Calvário. E o hedonismo era famoso no tempo de Paulo, significando que nós somos salvos para agora voltarmos ao pecado, para agora brincarmos com o pecado, porque afinal Deus é bom. Aí ele escreveu Romanos 6:1, agora vamos continuar no pecado só porque Deus é bom? Porque isso não é compreender a graça completa. A graça completa não apenas perdoa pecado, ela nos dá poder pela sua presença de gradativamente, pelo desempenho do Espírito, mudar os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Isso é um presente. A salvação é um presente, amém, irmãos?
A santificação é um presente que recebemos pela fé. Se tomarmos a santificação, não perderemos a salvação. A evidência de que estamos salvos são as obras. Nós não somos salvos pelas obras. A Bíblia diz em Efésios 2,6 que somos salvos pela graça através da fé. A fé é essa dependência do Espírito para nos ajudar em nossa fraqueza. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. E quando as obras começam a aparecer, isso mostra que recebemos a presença. Irmão, como é que você sabe que recebeu a presença de uma faxineira? A casa começa a ficar limpa. Eu recebi uma faxineira. Não estou vendo mudança nenhuma, está tudo igual. Não recebeu a presença. Porque a presença, quando ela entra, ela começa a mudar. E essa mudança é uma evidência, não é uma condição para a salvação. Não é uma condição para a salvação. É uma evidência de que a presença, a salvação entrou mesmo. Entrou. É impossível um salvo não mudar. Se ele não está mudando, ele não é salvo. Porque quando a salvação entra, o espírito da obediência entra, ele começa a implantar uma mudança. E essa mudança é uma evidência, é um fruto de que ele foi salvo. Se a fé dele é verdadeira, se a entrega dele é verdadeira, a presença entra. Se a presença entra, a vida muda. E essa vida mudada mostra, comprova que ele tem fé. Porque não há nenhuma discrepância. Às vezes parece. Uma vez, uma aula de seminário, um pastor fez isso, Ivana. Ele pregou lá, pegou e colocou para mim, Efésios 2,6, leia aí. Pela fé sois salvos não vem das obras. Agora abra Tiago. Vemos que a fé sem as obras não salva, que essa fé sem as obras é morta, essa fé sem obras, ela é uma fé fajuta, uma fé engana. Ele falou, e agora? Paulo está falando e Tiago está falando o contrário, como é que eles estão? É a mesma Bíblia, a Bíblia não se contradiz, então agora me explique, como é que Tiago diz que as obras de Abraão comprovaram a sua fé, e em Romanos diz que Abraão não foi salvo pelas obras, mas pela fé, e aqui em Tiago está dizendo que as obras mostraram que a fé dele era verdadeira. Não há discordância, não há contradição, há complemento. As obras não substituem a fé, as obras comprovam a fé. Ali diz o seguinte, nós somos salvos pela fé. Que tipo de fé? Há vários tipos de fé. Fé religiosa, fé de boca, fé mentirosa, fé enganadora. A fé verdadeira, a fé genuína recebe a presença. A fé verdadeira anda com o Senhor em temor e tremor. A fé verdadeira, ela vai transformar em fruto. Jesus, se você permanecer em mim, não tem jeito, vai aparecer fruto. Então, as obras, elas são uma evidência de que a fé é genuína. Se não há obras, cuidado que essa fé tua não é fé bíblica, é uma fé religiosa que não realmente recebeu a presença, está se enganando, porque a Bíblia diz, se todos que tiverem o Senhor são salvos, quem não tem o Senhor não é salvo. E quando o Senhor entra, Ele nos dá o seu desempenho. Aí nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque agora o problema já não é tanto o pecado, mas a justiça pessoal. O problema do cristão perder a salvação não tem muito a ver com o pecado, mas sim com a justiça pessoal. Ou seja, tentar mudar pela culpa, tentar ser mais humilde, mais humano. Ele começou pelo Espírito, irmãos. Gálatas 3 diz isso. Vocês começaram confiando em Cristo, Ele começou a mudar você. Agora estão tentando se aperfeiçoar na culpa, no esforço. Ei, cobrança de comportamento, legalismo não produz salvos. Então, a justiça pessoal é, como é que eu pude fazer isso? Você fez isso porque você se enganou. Você pensou que você era anjo perfeito e descobriu que você está na fase 3, que nem Pedro, estou pronto para ir contigo até a cruz, cortou a orelha de um ser desesperado correndo. Então, a gente, como é que eu fiz isso? Eu não me perdoo, Você não se perdoa porque você é soberbo, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A justiça pessoal é o seguinte, a gente fica assustado, como é que eu falei isso? Porque você tem uma carne. Porque só o Espírito que está em você que é bom. Romanos 7,18 diz que minha carne não habita bem algum. Então, essa pretensão de que o Espírito está em mim, eu sou perfeito no meu desempenho eu não sou perfeito e nunca serei.
Em 1 João 3, versículo 3 e 4 diz que nunca seremos perfeitos no nosso desempenho. Quando o Senhor vier e nós vemos face a face, nós seremos perfeitos no desempenho. O nosso desempenho está mudando e não somos salvos por desempenho. Veja bem, o ladrão da cruz recebeu Jesus. Sabe quanto que era o desempenho dele, irmão? 0. E ele foi salvo sem desempenho. Absolutamente o desempenho humano não conta para nada, só atrapalha. Mas se ele descesse da cruz e recebesse o Espírito Santo, se batizasse nas águas e fosse batizado com o Espírito Santo, o desempenho dele iria ser mudado pelo Espírito. E essa mudança de desempenho pelo Espírito seria uma evidência de que ele era realmente um salvo. Essas coisas são como dois lados de uma mesma moeda. Então, se o desempenho começa no 0, quem que vai levar o desempenho para o 1, irmão? O Espírito. Quem vai levar para o 2? O Espírito. Quem que vai levar para o 3? O Espírito. E agora, o diabo via carne, que é o quê? Extinguir o Espírito, para que não haja essa vida entregue ao Senhor, que continua entregue ao Senhor. Porque uma vez o Senhor deu o paraíso para Adão e Eva, e eles pelo livre-arbítrio disseram, queremos sair. O Senhor disse, eu respeito o seu livre-arbítrio. Amém, irmãos? Então nós recebemos o Senhor, Ele não sai de nós. Mas você pode dizer, escolha a carne, cala a boca, escolha a carne. Eu estou expulsando aquele que eu recebi. Então essa possibilidade existe. Portanto, o nosso desempenho não é mudado pelo esforço e pela culpa, mas ele é mudado pela graça, de glória em glória, de fé em fé. E essa mudança, ela está intrinsecamente ligada com a pregação do Evangelho genuíno. Um auditório que não está se santificando, que não está largando o mundanismo, o pecado, que não está temendo o Senhor, que não está frutificando, que não está mudando a sua mente, que não está mudando as suas palavras, escolhas e atitudes, é um auditório que não é salvo. Porque a evidência do salvo é que ele está ouvindo o Espírito, e o trabalhar do Espírito é arrependei-vos e convertei-vos. Então, uma igreja que só se reúne para buscar a bênção, para trabalhar para Deus, que só se reúne socialmente para entretenimento, que não se reúne para ser cada vez mais do Senhor, não tem o Espírito, porque o Espírito vai habitar em nós para conquistar o nosso coração cada vez mais e sermos cada vez mais do Senhor. Aquele que veio habitar em nós quer ganhar a nossa mente, nossas palavras, nossas intenções, nossas escolhas. E à medida que ele vai ganhando, isso mostra que ele está reinando. Aquele coração que um dia você deu formalmente, e ele aceitou porque ele é tão bom. A pessoa nem sabe o que está falando, irmão. Chega na igreja, alguém quer receber Jesus. Eu quero, nem sabe o que está falando. O Senhor entra. Só que, e as complexidades, irmão? E as escolhas daquele irmão? E os pensamentos daquele irmão? Está tudo fora do lugar, irmão. Desde a queda. As palavras, escolhas, atitudes, intenções, está tudo errado. Quem é que vai consertar? O Espírito. É um trabalho meticuloso, irmão. Ele vai levando o arrependimento, a confissão, vai perdoando, purificando, trabalhando. É um trabalho lindo que ele vai continuando e ele vai mudando. Quando vê aquela pessoa não mudou, ela foi mudada. Porque se ela mudou, ela está numa religião. Se ela parou porque o pastor pediu, se ela largou porque ela está com medo do inferno, se ela não faz isso porque a minha religião não permite, ela está numa religião. Mas se ela está sendo mudada pelo Espírito, isso mostra que ela está se alimentando da graça e ela está realmente indo para o céu. Pois para o céu não irá nada que contamine. Sem santificação, que ele mesmo concede. Por que que ele... Tem uma passagem, eu era novo convertido, Davi, e eu abri uma Bíblia, que esse homem fez um convite para umas bodas. E chegou lá, tinha um homem que não tinha veste branca. Ele amarrou os pés e as mãos, falou, joga no inferno. Eu falei, meu Deus, só porque não está com a roupa branca? Que é isso, meu? Que brabeza é essa? Calma. Mas o que eu não entendi, que essas vestes brancas eram fornecidas. E se não forem recebidas, significavam rejeição e sujeira. Isso é uma coisa importante entendermos. Deus não requer nada de nós que Ele mesmo não deu pela sua presença. E não receber isso significa rejeitar a sua presença. Você recebe
um sorveteiro em casa que faz sorvete o dia inteiro. Alguém chega assim, tem sorvete? Não, aqui não tem. Mas como é que você não tem? Ele não está na tua casa não, porque se tiver tem sorvete para tudo quanto é lado. Então assim o Espírito Santo, se ele está em nós, irmão, vai haver mudança, vai haver transformação, vai haver o fruto do Espírito. Como é que a Bíblia diz? Como é que você sabe se uma pessoa é salva ou não é salva? Pelo fruto. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ele está perto da maldição. Pelo fruto. Agora esse fruto, debaixo de culpa, ai, eu teu fruto, eu vou para o inferno. Não! Esse fruto é gerado através da dependência, é um processo. Aviva o Senhor a tua obra ao longo dos anos. Portanto, irmãos, aquele que recebeu Jesus hoje, ele está salvo. Mas se ele continuar se entregando ao Senhor, a salvação é apenas a entrada da vida. Não. Aí Deus vai o que fazer? Ele vai aperfeiçoar os salvos. Para que existe a igreja, irmão? Efésios 4, do 11 ao 13, diz que a função da igreja é aperfeiçoar os salvos. É transformar pessoas salvas em pessoas que vão ser produtivas no reino. Aqui em Timóteo fala de pessoas que se dizem salvas, mas que você sabe que não são salvas. É tudo da boca para fora. Perdão, Tito 1,16. Tito 1,16 diz assim: eles falam que são evangélicos, eles falam que são salvos, mas as obras deles mostram que eles não são. Jesus diz: quem é que me ama? É aquele que guarda a minha palavra. Como é que nós sabemos que um zambujeiro se transformou numa oliveira? Porque ele diz: eu sou uma oliveira. Não, porque ele teve uma natureza mudada. Você olha e vê fruto. Amém, irmãos? Esse é o jeito do Espírito Santo trabalhar, irmão. Portanto, se não tem fruto, ou arrependimento ou fé. Vamos lá. Se não tem fruto, ou arrependimento ou fé. Continua na fé que o fruto vai aparecer. Vai ou não vai? Ele prometeu. Confesso conhecer a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Portanto, salvação e boas obras são coisas inseparáveis. Todo o salvo, ele realmente recebeu um espírito de obediência. Por isso que diz em Romanos 5 que nós temos agora a obediência da fé. O que é a obediência da fé? É aquela que você vai dependendo do Senhor, ele vai gerando em você, e você vai mudando. É um presente de Deus, transformar desobedientes em obedientes. Se o milagre da obediência está aparecendo na sua vida, é porque o Espírito Santo está reinando na sua vida. Você não extinguiu o Espírito Santo, hein? Se você pode estar mais errado que você está, irmão, mas se você deseja acertar, se você deseja amar o seu inimigo, se você deseja perdoar 70 vezes 7, se você deseja largar o vício, se você realmente deseja evangelizar as pessoas, por mais que seja tímido, você está orando, se você tem esse desejo, é porque o Espírito Santo está na tua vida. Porque ninguém tem esse desejo se o Espírito Santo não está na sua vida. Quem não tem o Espírito Santo, o que ele pensa? Ele pensa em se dar bem no pecado, em se dar bem financeiramente, ele só pensa nessas coisas dessa terra. Agora, se uma pessoa cogita: eu quero ser mais de Deus, eu quero largar o pecado, eu preciso mudar minha vida, Senhor, transforma meu coração, Senhor, eu quero ajudar as pessoas. Tem o Espírito Santo, irmão. Tem o Espírito Santo, porque essas coisas não se cogitam, foram perdidos na queda. Desde a queda o homem odeia Deus, só busca Deus por interesse e não está nem aí com as pessoas, a não ser aquelas que ele possa usar para benefício próprio. Portanto, qualquer luzinha que você vê de misericórdia, mesmo na vida dos ímpios, é a intercessão de alguém por eles, porque não tem nada de bom na raça humana, senão egoísmo, orgulho, incredulidade, maldade. É isso que o ser humano se tornou desde a queda. Lá você pode ver o que é o ser humano em Gênesis 6:5. Quando Deus olhou antes de destruir o homem pelo dilúvio, ele olhou e falou assim: os pensamentos desse homem é continuamente mal diante de mim. Como pode alguém dizer: sonda o meu coração para ver se há em mim algum pensamento mau, muda em mim os meus sentimentos? Como é que pode uma pessoa orar isso se não tiver o Espírito Santo? Não ora.
Meu coração é bom, não mato, não roubo, não sou como os outros, eu sou até melhor aqui. É isso que a pessoa... Você já viu alguém, irmão, estar na cartilha do diabo e dizer uma frase diferente? Sim, eu tenho uma religião. Não, graças a Deus eu não mato, não roubo, eu sou uma pessoa religiosa. Essa é a cartilha, você pega aqui na China, na Coreia, qualquer pessoa e faz entrevista, a resposta é essa, porque foi o HD do capeta, o chip, é sempre a mesma coisa. Você pega uma pessoa culta, você pega uma pessoa ignorante, ele vai dizer, não, religião é bom, graças a Deus, Deus é tudo da minha vida, tem uma fé, olha, eu amo, eu não mato, não roubo, eu sou uma pessoa honesta, trabalhador, né? O que isso tem a ver? O sangue de Jesus que nos leva para o céu, não é as boas obras. Então, pela linguagem, você pode perceber que Espírito está movendo a pessoa. Porque a linguagem do Espírito é a linguagem da metanoia, do arrependimento. Estou agradecido pelo que Deus já fez, mas tem mais. Estou faminto e sedento pelo Senhor. Então, que Deus não coloque nós no fanatismo, irmão, de idolatrar as obras, porque isso é efeito. Mas por outro lado, não sejamos cristãos mundanos, confessando que somos do Senhor e não temos transformação de vida, e estamos aí na igreja apenas buscando bênção, mas vamos pela moderação, buscando o reino de Deus e vendo essas coisas sendo acrescentadas. Porque o Evangelho tem um direcionamento. A santificação é uma evidência de fé genuína. O temor do Senhor é uma evidência da presença na vida do salvo. Essas coisas são assim. Nós somos salvos pela fé, mas a fé ela é acompanhada de evidências, de sinais. A fé ela é comprovada pela presença, porque ninguém que tendo fé no Senhor não vai ter a presença do Senhor. O Senhor vai habitar, Ele disse que iria habitar em todo aquele que crê. Não disse, irmão? A presença não está em você? Você não percebe mudança em sua vida? Você não percebe que Deus tem procurado? Ele diz: eis que estou à porta e bato. E Ele escreve isso para a igreja, pastor G, não é para o mundo. Você deu o coração, irmão, o teu coração é como um castelo que tem 150 cômodos. Você dá o coração, mas não dá todas as áreas, sabe? Nessa área não se meta aqui, Senhor, que eu vou continuar fazendo e sou evangélico, e ninguém se meta, ninguém fale que se falar. Que nem uma irmã falou assim, outro dia falou assim: ó, o pastor que não fale nisso, não vou sair da igreja. Eu falei: então ela vai sair da igreja. Porque, irmão, nós estamos aqui para pregar a verdade. Pregar a verdade. Então, quando toca naquela área, naquele cômodo, né, do castelo, não, essa área aqui, pode deixar comigo, eu só quero que o Senhor abençoe essa área aqui, ó. Essa aqui também pode abençoar, mas essa aqui não se meta, Jesus. Ou Ele reina, o que Ele disse? Amarrai mãos e pés daqueles que não permitiram que eu reinasse sobre eles, porque Ele é Senhor e Salvador. Salvador todo mundo recebe, irmãos, as multidões recebiam Ele como Salvador, mas como Senhor são poucos, e aquele que Ele for Senhor, que Ele reinar, esse Ele santificará e levará para um lugar onde não entra impureza, porque Ele faz um bom trabalho, irmão. Ele faz um bom trabalho, nem que seja na cama, gemendo, porque é coração duro, perverso, nem que seja na cama, gemendo, Ele vai purificar antes de levar, porque Ele prometeu purificar, e Ele precisa purificar, porque no céu não entra nada que contamine, e a pessoa é ruim, é rebelde, aquele vaso ruim, aquele vaso de barro ruim, vai ter que ficar, até purificar ali, pele e osso, agora leva, pronto, levou. Mas se for temente ao Senhor, vai com saúde, irmão. Se não resistir o Espírito Santo, o Senhor não vai precisar bater, porque o filho que você bate é o mais rebelde. Quanto mais rebelde, mais apanha, não é, irmão? Agora o filho que você fala, ele obedece, se obedeceu, vem cá, não precisa, não precisa. Então com Deus é assim, a vara para as costas dos tolos, mas nós não queremos aprender pela disciplina, vamos aprender pela doutrina. Não precisaremos da disciplina. Vamos colocar em pé, que a varada foi forte hoje, em nome de Jesus. Deus, queridos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra em Romanos capítulo 8, versículo 13. Nós vamos uma breve palavra, e eu creio que nós vamos sair daqui muito abençoados para uma semana maravilhosa. Deus já foi à frente.